Programa Sergipe Verdade. Daqui a pouco um assunto polêmico aqui no programa. Até porque, como disse o Adailton há poucos instantes, você tem que analisar texto e contexto. Nem tudo pode ser contestado, mas nem tudo também você pode aplaudir. O que foi que disse que bate com a verdade, Arthur Duval. E o que é que Arthur disse é que exagerou na sua informação. A fonte que passou essas informações para o Arthur passou com dados atuais ou não? É outra pergunta. Só o próprio Arthur Duval, ex-deputado federal pelo Estado de São Paulo, ele poderá responder. E, consequentemente, porque causou toda essa polêmica. Por exemplo, nós entrevistamos aqui, semana passada, aproximadamente 10, 15 dias atrás, o deputado Tiago de Joaldo. Entrevistamos o deputado justamente sobre a aparição dele lá no palco do Forró Caju, quando a prefeita Emília Correia esteve, naquele momento, informando e colocando o próprio deputado para que o deputado assumisse um compromisso naquele momento de destinar uma verba do seu gabinete, uma prerrogativa do deputado federal, para o cantor Wesley Safadão, R$1.100.000, R$1.200.000. Até porque nós temos informações que o Wesley ele cobra R$1 milhão, R$1.100.000. E aí quando uma pessoa quer que ele cite o nome desta pessoa na hora que ele está fazendo a apresentação, ele faz um acréscimo. Ou seja, para ele mandar um alô, olha, um abraço para Keizé Santos, ele cobra R$100.000. E tem gente que paga. Ele cobra R$100.000 e tem gente que paga. Ou seja, se ele der se ele citar o nome de uma pessoa 4 vezes é R$100.000. Ou seja, cada vez que ele cita o nome de uma pessoa é R$25.000. E tem gente que paga. Ou seja, eu vou criticar o profissional da música que está fazendo isso. Jamais. Até porque ele coloca a proposta dele. Aceite quem quiser. Mas tem gente que aceita. E o Wesley Safadão tem garantia de público. Para onde ele vai, acontece justamente a lotação total em todos os lugares. Foi o que ocorreu também no Forró Caju, na capital sergipana. Qual foi a falha do Tiago de Joaldo? A falha do Tiago é que ele teria que anunciar justamente com Emília Correia que essa verba seria destinada para o Forró Caju e não especificamente para o cantor. E aí a prefeita, juntamente com a sua assessoria, destinava esse recurso para faria o remanejamento que ela assim desejasse. Esse anúncio ele acabou provocando toda esta situação. Diante dessa questão, o Arthur Duval resolveu levantar outros índices, outros números sobre o estado de Sergipe. Ele não poupou críticas nem à prefeitura, ele direcionou mais para a prefeitura, mas não poupou críticas também ao estado de Sergipe. Trazendo números, fazendo uma publicação do que está acontecendo ou que aconteceu num passado bem próximo na segurança do nosso estado. Nós sabemos e não temos absolutamente nada contra ao governador do estado de Goiás, por exemplo, que esteve aqui recentemente, Ronaldo Caiado, e elogiou a segurança do nosso estado. Mas independentemente dos elogios do governador do estado de Goiás, os números são outros, os números são positivos. Mas o próprio Arthur Duval, ele poderá se manifestar a partir de agora aqui no programa. Meu caro Arthur Duval, aqui Jorge Magalhães, inicialmente quero agradecer, viu, Arthur?
por ter colocado uma matéria nossa no seu comentário feito a respeito do Estado de Sergipe, quando nós entrevistamos aqui recentemente o deputado federal Ícaro, que tem a sua base eleitoral na cidade de Itabaiana. Quero agradecer antecipadamente. Arthur Duval, boa tarde, Arthur. Jorge Magalhães, boa tarde, Arthur. Boa tarde, Jorge. Eu que agradeço o espaço aí. Você está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, nitidamente. Que ótimo. Obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos ao vivo aqui com 8.000 pessoas, viu? Pronto. É diferente um pouco, mas a nossa audiência também é uma audiência muito boa aqui no estado de Sergipe. Arthur Duval, o que é que tem, como é que tem sido essa passagem aqui pelo estado de Sergipe em relação a essas críticas que foram feitas à prefeita Emília Correia, essas críticas que foram feitas em relação à atitude do deputado Tiago de Joaldo, que eu tenho certeza que conviveu com o senhor na Câmara Federal. Como é que o senhor está vivendo essa experiência aqui para o estado de Sergipe, Arthur Duval, por favor? Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, eu na verdade, eu fui deputado estadual, eu não cheguei a conhecer o deputado federal Ícaro, né? Mas eu vou começar por ele, depois a gente fala da prefeita. O deputado, ele, de forma absolutamente populista, né, se diz aí preocupado com o povo e que ele não quer que ninguém ofenda as pessoas de Sergipe, não sei o que lá. Só que é o seguinte, quem ofendeu foi ele, porque ele se elegeu pelo PL, ele tirou foto lá com o Bolsonaro, falou que ia bater de frente com a esquerda e com a STF, que não sei o que lá, votou a favor do aumento do número de deputados, votou a favor do aumento do número de cargos para o STF, votou a favor do aumento do salário para essa elite do funcionalismo público, tá? E votou a favor de um monte de medidas do governo Lula. E quando questionado, aí ele falou, não, na verdade eu sou de centro, né? Eu até gostaria de indagar ao senhor deputado se ele aprendeu com o próprio pai, porque o pai foi a mesma coisa, ele se diz bolsonarista, apoiou o deputado do PT, né, para a região dele, e inclusive o pai dele é investigado por uma série de coisas complicadas relacionadas à corrupção num matadouro da região dele. Então esse é o primeiro ponto sobre o deputado. Sobre a prefeita, eu gostaria de perguntar para a prefeita se não é ela que está ofendendo o povo de Aracaju, né, alugando um carro de R$312 mil por ano, né, que no mandato todo daria mais de R$1.200.000, que daria para comprar 3, 4 carros blindados, não é mesmo? Sem licitação, se não é ela que ofende o povo de Sergipe e de Aracaju, contratando, né, o próprio irmão como secretário da Cultura, que ela inaugurou a secretaria, se não é ela que está ofendendo o povo do Estado, anunciando o próprio esposo como secretário de Estado, respondendo, né, a investigação sobre rachadinha, sobre nepotismo, né, mas aí ela, de forma populista, ela se coloca uma maquiagem e comemora falando que ela está com Deus e com Bolsonaro. Então, para mim, eu acho que esse é o maior problema do Brasil hoje, tá? Não é direita, não é esquerda. O maior problema do Brasil hoje é uma população burra e alienada que não tem em Sergipe. Tem no Brasil inteiro. Não tem em Aracaju. Tem em todos os municípios do Brasil uma população alienada que comemora vagabundo que contrata show popular em vez de consertar a própria cidade e o próprio estado. Exatamente. Esse é o posicionamento do Arthur Duval em relação a essas questões. Agora, Arthur, existe algum procedimento que proíba, por exemplo, que o deputado haja da forma que agiu o deputado Tiago de Joaldo, como é conhecido aqui no estado do Sergipe? Existe algum movimento impeditivo dessa questão, meu caro Arthur Duval? Gostaria desse esclarecimento. Por favor, Arthur. Não existe, na verdade, um dos deputados, inclusive, que veio, eu não lembro agora o nome de um outro deputado federal foi me ofender, inclusive ali, né, ele falou que não há nada de inconstitucional nisso, né, e ele até disse que as emendas dele ele joga mais para a saúde do que para a festa. Realmente, existe uma previsão legal para que você jogue emendas para a saúde mais do que para a festa, né, se não houvesse era capaz de ele gastar inclusive mais em festa. Agora, independente da legalidade do que ele fez, e óbvio que ele fez de forma legal, tanto que ele anunciou no próprio show, né? Isso é absolutamente imoral, isso é um absurdo. Um dos problemas do Brasil é como o dinheiro é gasto de forma legal, inclusive, né? A corrupção derivada disso é um problema, inclusive, acessório, né? Eu diria para você que o grande problema do Brasil não é nem a corrupção atrelada a esses gastos, é o gasto em si,
né? Enquanto nós temos um estado que não tem saneamento básico, enquanto nós temos uma cidade que tem um índice de homicídios de quase 30 pessoas a cada 100 mil habitantes, né? Os políticos estão preocupados em fazer um forró e uma festa de 30 dias, cara. Isso é um absurdo. E, novamente, eu volto a dizer, isso não é um problema de Aracaju, isso não é um problema do Sergipe, isso é um problema do Brasil. Nós vimos isso no Rio de Janeiro também. Nós temos um prefeito que está numa cidade onde, se você erra o caminho do Uber, você toma um tiro na cabeça, tá? Os morros são dominados pelo crime organizado, que fazem barricadas para a polícia não subir, você não consegue contratar a internet, porque você tem que contratar da facção criminosa Comando Vermelho, mas o cara está sendo aplaudido porque chamou a Madonna e a Lady Gaga para fazer um show em Copacabana. Pelo amor de Deus. Isso não é ilegal, mas isso é um absurdo. Isso é o maior problema do Brasil, entendeu? Pode não ser ilegal, mas pode ser imoral. É isso que Arthur está querendo colocar aqui para a população. Meu caro Arthur Duval, sobre os números da segurança pública, eu gostaria de saber, Arthur, eu também estou no jornalismo há mais de 40 anos e às vezes acontece isso. Os números que foram apresentados na live que Arthur fez, foram números atuais da segurança no Estado? Eu gostaria de poder contar com a sua participação a respeito dessa colocação. Números atuais ou números do passado na segurança, Arthur? Por favor. Vamos lá. O Estado do Sergipe, ele já teve um caos na segurança pública, principalmente, se não me engano, foi no ano de 2016, onde bateu recorde, né? Inclusive, depois, é claro que depois que você bate o recorde, né, fica um pouco menos complicado você melhorar os índices, né? É como se eu, sei lá, eu te dou um soco na cara, depois eu te dou só um tapa, estou diminuindo a violência. Então, os números que eu usei, inclusive, no meu vídeo, eu até misturo um pouco ali os números de Sergipe com números de Aracaju, né? Os números de Sergipe em relação à segurança pública têm tido uma melhora, mas não chegaram a níveis aceitáveis. E, novamente, eu quero deixar claro isso. Isso aqui não é uma competição regional. Eu não estou vindo aqui dizer que São Paulo é maravilhoso e eu sou melhor por ser paulista e o estado A, B ou C é pior. Não. Os números do Brasil, de uma forma geral, eles são vergonhosos. Nós temos números do Brasil em segurança pública que são vergonhosos. A taxa de homicídios no Brasil hoje é de mais de 40 mil por ano. Nós temos mais de 21 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é quase 3 vezes o índice de Nova York, que é de 7, que já é alto, né? Então, os números brasileiros são muito ruins, né? Por exemplo, quando eu cito outros dados, eu cito, por exemplo, o analfabetismo. Nós temos um índice de analfabetismo, tá? Em Sergipe, que é quase 12%, é quase o dobro do Brasil, que é de 6, 7%, que já é ruim. Já é inaceitável. Eu acabei de reagir uma notícia hoje sobre educação, de que o Brasil não conseguiu bater a meta de 60% das crianças até o 2º ano alfabetizadas. Quer dizer, uma meta de 60%, meu irmão, você tem uma meta de a cada 10 crianças, 4 não serem analfabetas no 2º ano, já é uma meta ridícula. Você não conseguir bater essa meta é pior ainda. Então, novamente, as pessoas, elas se doeram como se eu estivesse falando mal de uma região do Brasil. Eu não estou falando mal de uma região do Brasil, eu estou falando mal do Brasil como um todo. E eu me incluo nisso, né? O Brasil tem índices muito ruins de tudo, de segurança, de educação, de economia, de tudo, para a gente sair comemorando que deputado está destinando emenda para show de Wesley Safadão, seja em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Isso. São 13h30 aqui, Sergipe Verdade, programa que está entrevistando agora o Arthur Duval. Causou essa polêmica toda com o estado de Sergipe. Arthur, eu fiz a questão de perguntar sobre a segurança, que a SSP está contestando os números que foram apresentados pelo Arthur Duval. Inclusive, eu estou pela linha telefônica com o jornalista e responsável pela assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Segurança, Lucas Rosário, que gostaria de colocar os verdadeiros números da segurança no nosso estado. Meu caro Lucas Rosário, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, George. Boa tarde, o Arthur Duval. Boa tarde a todos os ouvintes da Sim FM. Eu queria aproveitar a oportunidade, viu, George, de forma muito respeitosa, trocar essas informações com o Arthur Duval, porque, de fato, teve bastante repercussão, né? Inclusive um vídeo como resposta que foi feito ontem. E eu, como eu, Arthur, sou jornalista, sou policial civil também, e já atuo aí na comunicação da SSP há muito tempo. E realmente eu enfrentei esse período do caos na segurança pública em Sergipe, né? E justamente no print que está ali no vídeo que você veiculou ontem,
é um print de uma matéria que cita um ranking das capitais, né, especificamente sobre Aracaju, mas ele, se você prestar atenção, ele faz um comparativo entre os anos de 2015 e 2014. Então a taxa que está ali de Aracaju é de algo em torno de 55 para 100 mil habitantes, que veio inclusive a se tornar uma taxa um pouco maior em 2016. Mas, de fato, de uma década para cá, não falando especificamente de Aracaju, mas de estado de Sergipe, isso passa muito pelo esforço, né, dos homens e mulheres da Polícia Militar, da Polícia Civil, da perícia, né? Há 10 anos praticamente nós não tínhamos profissionais nos institutos vinculados à perícia de Sergipe, esse esforço permitiu que Sergipe saísse de uma taxa de mais de 60 mortes para 100 mil habitantes em 2016, e hoje nós temos uma taxa que continua em processo de redução, mas que já é de 15,50 mortes para 100 mil habitantes. Então, nesse período de 10 anos, e que é exatamente o print que você utiliza no seu vídeo, nós tivemos uma redução em Sergipe de quase 75% dos crimes violentos. Aí eu estou colocando os homicídios, as lesões corporais seguidas de mortes, os latrocínios. Para você ter ideia, nesse ano aí do print que você utiliza no vídeo, Sergipe tem 56 latrocínios. Ano passado fechou com 4, eu que não tenha nenhum, e a gente está caminhando com muito esforço para chegar nesses números. Então, com muito respeito e reconhecendo, inclusive, o seu papel e a grande repercussão que uma fala como a sua tem, seria de muito bom grado se esses números eles fossem corrigidos, porque Sergipe não está... não seria corrigido, seria atualizados, não é isso? Atualização. País. Muito pelo contrário, hoje nós temos a melhor taxa de crimes, né, levando em consideração o estado do Nordeste. Estamos na frente do Piauí e de todos os outros 8 estados do Nordeste. Então houve sim uma redução, tanto em Aracaju, né, é uma consequência, como principalmente em todo o estado de Sergipe. Então, de forma muito tranquila, muito respeitosa, porque eu vivi isso nos últimos 10 anos, seria de muito bom tom que essa sua fala fosse corrigida, porque nossa taxa e nossa realidade é muito diferente do que foi relatado ali naquele vídeo. Isso. Lucas, segura aí um pouquinho. Arthur, pode falar, Arthur. Pode falar, Arthur. Pode falar. Pode falar, Arthur, do nome do secretário? Lucas. Lucas Rosário responde pela assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Lucas Rosário, jornalista também. Lucas, obrigado pelo respeito aí, cara. Achei que você foi bem respeitoso. Obrigado pelos dados. Só uma dúvida, como que está a taxa de homicídios hoje por 100 mil habitantes de Aracaju? Lucas, por favor. É algo em torno de 17, 18 para 100 mil habitantes, mas junto com o estado de Sergipe, pra você ter ideia, Arthur, o Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu uma meta para 2030, que todos os estados alcancem uma taxa inferior de 16 mortes para 100 mil habitantes. Sergipe alcançou, Aracaju também está nesse processo. A taxa hoje de Aracaju é algo em torno de 17, 18 para 100 mil habitantes. Também a redução ela é muito consciente. Isso. Pode falar, Arthur Duval, fica à vontade. Oi? E só para reforçar também, Arthur, esses números você pode achar com muita tranquilidade no PDF, que eu vou mandar até para Georgia, que é no mapa da segurança pública, que foi divulgado há 15 dias aí pelo governo federal. Então é um mapa que ele foi compartilhado em nível nacional. Recentemente, o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, veio em Sergipe, ele conhece de forma muito clara os números, foi no Congresso recentemente e citou Sergipe como uma grande referência no país de redução da criminalidade. Então, assim, passa pelo aspecto político, né? Então, a gente tem um reconhecimento tanto do governo federal, que é comandado hoje por um Partido dos Trabalhadores, como pelo próprio, um propenso candidato aí pela direita, que é Ronaldo Caiado. Então, a gente vê isso com muita tranquilidade, tem muita transparência nos números que a gente compartilha. Isso. Arthur, fica à vontade, Arthur Duval. Obrigado pela atualização. Olha só, secretário, claro, né, eu não quero soar grosseiro, muito pelo contrário, eu acho que você foi muito respeitoso,
tá? Eu acho uma vergonha, tá? Uma vergonha a gente comemorar uma taxa de 18, né, homicídios por 100 mil habitantes. É claro que existe todo o contexto de onde veio, né? Se você está falando de 60 e caiu para menos de 20, né? Que ótimo, né? Agora, eu acho uma vergonha a gente se apoiar nisso como uma coisa a ser comemorada e ignorar o fato de que você não pode pagar 20 milhões de reais numa festa enquanto você ainda tem esses números. Mas tudo bem, isso é uma diferença de gestão, né? Eu até poderia trazer outros dados aqui de outras coisas, como de alfabetização que eu citei anteriormente, saneamento básico, etc, etc. O fato é o seguinte, secretário, senhor Lucas, só para ficar muito claro... Lucas Rosário. Que foi uma coisa que eu disse... foi uma coisa que eu disse já na entrevista hoje de manhã e agora. A minha intenção quando a gente faz esses vídeos não é gerar uma espécie de rixa regional, né, onde o meu estado é melhor que o seu, não é nada disso. Eu acho que os números do Brasil inteiro, inclusive do meu estado hoje, né, de São Paulo, eles são vergonhosos, principalmente em saúde, educação e segurança, né, que são as coisas mais importantes. Então, a minha crítica toda é tanto para os políticos que comemoram o uso de emenda para contratar shows, né, com esses índices que a gente tem, né, e aí eu posso pegar o índice de Sergipe, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do que quer que seja, quanto das pessoas, e aí eu estendo a minha crítica às pessoas também, porque os políticos só estão lá porque as pessoas votam nessas pessoas, né, votam nesses políticos. Quantas pessoas que de forma, e eu mantenho a minha crítica aqui, de forma burra, de forma alienada, né, aplaudem quando o próprio dinheiro é usado para fazer festa e te alienar. Então, eu entendo, né, o trabalho que você tem feito ali. Eu não quero, de forma grosseira, vir aqui ficar criticando a gestão, porque eu tenho críticas, né, a gestão tanto da Prefeitura de Aracaju quanto ao governo do Estado, mas, de qualquer forma, eu estendo a minha crítica, inclusive, para as pessoas que não fazem, não cobram, né, essas autoridades de trazer o que deve ser trazido, né? Enfim, no fim das contas, cara, até as pessoas ficaram muito bravas comigo, porque eu usei palavras fortes, eu xinguei e tal, mas olha só que legal, cara, eu tô numa live agora para quase 9 mil pessoas, onde o secretário de governo me liga para falar de números de segurança. Eu duvido que eu conseguiria isso se eu tivesse feito críticas adocicadas, né? Então, eu agradeço muito a sua atenção, cara, você ter me ligado aqui, eu agradeço o portal por ter dado essa oportunidade da gente conversar. E eu agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa polêmica, compartilhando meu vídeo, inclusive me apoiando ou me xingando, né? Eu acho que o caminho é esse pra gente abrir o olho pro que verdadeiramente importa, porque show de Wesley Safadão é só alegria. Agora, quando a gente discute dados de segurança, que a meu ver estão péssimos, né? Aí eu acho que é a gente olhar pro que deve ser olhado. Isso. Lucas Rosário, mais alguma colocação para o Arthur Duval? É bom lembrar que o Arthur Duval está em conexão justamente com o trabalho que ele faz diariamente aí na capital paulista, São Paulo. Eu quero agradecer a confiança, a credibilidade que mais uma vez ele está dando ao nosso trabalho. Mais alguma colocação para o Arthur Duval, meu caro Lucas Rosário, da SSP do Estado de Sergipe? Por favor, Lucas. Não, Jorge, só agradecer o seu espaço e reforçar que a minha participação é para esclarecer e dizer que os dados que foram apresentados ontem pelo Arthur Duval sobre Sergipe, eles são dados equivocados, dados de 10 anos atrás, né, onde a taxa de crimes violentos era quase 4 vezes mais do que é de hoje, né? Ninguém está comemorando as taxas, elas têm baixado de forma exponencial, né? Tem diminuído bastante. Então, repito, seria de muito bom tom e até um gesto de respeito com o povo de Sergipe se fosse reconhecido que o número apresentado foi totalmente equivocado para reforçar uma narrativa, né, e um dado de 10, 11 anos atrás, porque ali é um dado de 2014. No mais é isso. Agradecer o espaço, né? E, Lucas, permaneça. Nos comprometer com a população sergipana para que a gente possa continuar reduzindo os crimes violentos nesse aí. Isso. Além do Arthur Duval, Lucas, permaneça pela linha telefônica. Eu tenho o Davi Valença, aqui de Sergipe, que ele também deseja participar. Eu não sei se o assunto será justamente sobre a segurança pública. Davi, boa tarde, Davi. Davi, boa tarde, Davi Valença. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos lhe ouvindo, sim. Pode falar, Davi. Nitidamente. Na live a galera tá me ouvindo também? Todos estão lhe ouvindo. Todos estão lhe ouvindo. Pronto. Beleza. Ô, Lucas, é muito bom aproveitar essa oportunidade de tu estar aqui se dispondo a colocar números e mostrar números
sobre o avanço da gestão em relação à segurança pública. Isso porque, Solta o fone, Davi. se a gente for pegar, por exemplo, os dados que o Arthur citou aí, dos principais problemas relacionados à segurança pública, eles se deram ali entre 2016, né? 2017 a situação estava bem ruim. 2018 também a situação seguia ruim, inclusive, por exemplo, enquanto a gente ainda estava sobre a gestão de Belivaldo Chagas, né? Belivaldo Chagas, esse governador que, posteriormente, ele foi quem apoiou a candidatura, né, de Fábio Mitidieri ao governo do estado, e quem apoia, quem endossa, entendeu? São aliados, de grupos políticos aliados, e, assim, de fato, Lucas, os seus dados, eles estão corretos, houve um avanço em relação à segurança pública de Sergipe, mas, e aí você vai concordar comigo, que, por exemplo, as análises de dados, e aí se você puder me refutar ao vivo, ficaria muito surpreso que, por exemplo, muitas vezes os dados relacionados, por exemplo, à análise da diminuição de violência nos bairros periféricos localizados de Aracaju, ela não foi tão abrupta quanto, por exemplo, houve nos bairros mais centralizados, mais perto da Zona Sul, que a gente pega, por exemplo, na capital do estado, né? Essa violência, por exemplo, em bairros como Japãozinho, elas continuam alarmantes. Japãozinho, a gente pega o bairro como Coqueiral, bairro, inclusive, hoje, Lucas, que você sabe andar na rua, claro, falar com as pessoas que o bairro Coqueiral ficou conhecido durante anos e ainda é conhecido como local de desova de corpo, né? Então, assim, de fato, eu não nego que a segurança pública ela tenha evoluído e ela tenha melhorado, mas eu acho que a gente está colocando, né, o prêmio, a gente está colocando o avanço, dando esses méritos às pessoas erradas, porque eu coloco muito mais, Lucas, e aí eu acho que você vai concordar comigo, na mão de policiais, ou sejam os policiais civis que fazem um trabalho de inteligência, muitas vezes sem ter investimento em material, em estrutura de inteligência, que, por exemplo, a Aracaju e o estado de Sergipe é um dos estados que menos tem, e aí quando você pega, por exemplo, o top 10, aí eu estou falando de dados também, aí você pega o top 10 de estados que mais investem em ferramentas de geolocalização, né, em ferramentas de inteligência, Sergipe não está entre esses estados. E quando, por exemplo, a gente vai olhar aí os dados crus, como eu disse, nos bairros periféricos a gente tem esse avanço, mas eu acho que o mérito está muito mais em cima desses policiais, os policiais civis, os policiais militares, que trabalham muitas vezes, por exemplo, em situações precárias, e você sabe disso. Eu tenho conhecidos que são policiais militares. Você pega aí muitas vezes policiais militares que chegam e tem que vestir fardamento suado, Lucas, e você sabe disso porque muitas vezes não tem investimento em fardamento de qualidade. É uma das coisas que a frota mais reclama. Hoje também tem que citar esses dados, né, que, por exemplo, a gente tinha aí um déficit, por exemplo, a gente tem, na verdade, por isso o concurso público foi feito um déficit em relacionado ao número de policiais militares, né, o concurso público que foi feito, inclusive, sobre todas aquelas confusões que a gente pôde acompanhar posteriormente do concurso público que foi feito da Polícia Militar em Sergipe. Quem é sergipano conhece, quem é sergipano sabe. Então, assim, eu de fato, Lucas, parabenizo aqui e eu acho sensacional sua coragem de vir aqui de trazer os números, porque esses números eles são carregados nas costas pelos policiais civis, pelos policiais militares de Sergipe, que prestam um serviço assim sem igual, que saem, arriscam suas vidas todos os dias, certo? Muitas vezes com um colete que eles não sabem se vai funcionar. Mas enquanto isso, Lucas, eu que caminho pelas periferias de Aracaju e sei, por exemplo, eu que estava voltando ali da região da Uninasal, que você conhece, né? Estava virando a esquina de casa e fui assaltado na esquina de casa. Eu que já vi uma pessoa ser baleada na frente da minha casa, certo? E vi isso, assim, ninguém me contou, eu estava lá, né? Tive que estar ao lado da minha irmã para presenciar essa situação e ver essa pessoa porque ela tinha dívida de drogas. Eu que acordo todos os dias, Lucas, e vejo mais de 20 pessoas que moram ao lado da minha casa em situação de rua, em situação de tráfico de drogas, e eu vejo isso há mais de 8 anos e não se faz nada. Eu vejo também que essas flores que estão tentando pintar sobre o estado de Sergipe relacionado à segurança pública, ela não se faz verdade em sua totalidade. Há de ser honesto com os números, há de ser honesto sim com a melhora da segurança pública de Aracaju, e de Sergipe, mas estamos muito longe de ser o paraíso que o governo Fábio Mitidieri tenta pintar. Inclusive, o governo Fábio Mitidieri que passou os últimos dias, Arthur, aí eu quero colocar para você, não foram 30 não, foram 60 dias de festa, tá bom? E aí a gente teve várias atrações com cachês milionários, enquanto a gente podia estar de fato investido em tecnologia e em segurança pública. Isso. Davi Valença, muito obrigado pela sua participação, que eu tenho outros ouvintes, outras pessoas que querem participar com o Arthur Duval aqui no programa. Muito obrigado, viu, meu caro Davi Valença, muito obrigado, viu?
Lucas, sobre o que disse o Davi Valença, pode se manifestar, fica à vontade, Lucas Rosário, da SSP do estado de Sergipe. Sim. Então, Davi, eu agradeço a participação do Davi, mas ele mostra muito desconhecimento sobre segurança pública. Hoje, por exemplo, todos os policiais militares têm um auxílio fardamento, né? Eles recebem para comprar o seu fardamento. Colete balístico, né, há muito tempo não é mais problema de Sergipe. Eu aqui não citei o nome de nenhum gestor, nenhum político. Eu falei de homens e mulheres que nesse processo de 10 anos conseguiram resgatar, assim, uma situação que hoje é muito menor com relação à taxa do que a que foi mostrada ontem no vídeo por Arthur Duval. Então, assim, Sergipe é estado, está lá no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é o estado que per capitamente mais investe em segurança pública no Nordeste. Então nós temos um investimento que para Sergipe, no último ano, é um investimento muito alto. Todos os projetos foram resolvidos, existem estruturas ainda não são adequadas, claro que sim, mas é um processo contínuo que a gente tem, através de um trabalho de gestão envolvendo servidores da segurança pública, e o apoio que o governo do estado tem dado, a gente tem conseguido mudar bastante esse cenário. Então, a segurança pública também em Aracaju, houve a diminuição tanto dos crimes contra a vida, mas também os crimes patrimoniais, tanto em bairros nobres, como também em bairros mais afastados. Claro que quando se trata de homicídios dolosos, geralmente, tanto vítimas como autores, eles estão numa disputa pelo território da droga, então isso muitas vezes se concentra em bairros ditos como periféricos. Mas os números estão aí, basta as pessoas que utilizam esses números fazer uma pesquisa prévia que vai perceber que a situação não é essa como foi pintada ontem. Ok. Então, o Lucas Rosário, da SSP do Estado de Sergipe, prefere que o Arthur Duval tenha atualização dos números. É esse o objetivo, Lucas? Que você citar que Sergipe e Aracaju está entre as 10 mais violentas do Brasil. Citar que existe uma taxa de quase 60 mortes para 100 mil habitantes. Quando essa taxa é menor, se tratando de Sergipe, do que o próprio governo federal propõe para 2030, eu acho que seria algo que eu particularmente faria. Não sou influenciador digital, mas tenho muita responsabilidade com informação. E seria muito interessante se isso pudesse acontecer. Ok. Meu caro Lucas, um minutinho. Mais algum questionamento, Arthur Duval? Ao Lucas Rosário, fica à vontade, Arthur, por favor. Não, eu quero agradecer ao Lucas, e assim, como ele está muito ligado à pasta de segurança, né? Mais uma vez, o meu problema, ele não é regional e ele não é específico de segurança, apesar de eu achar que os números hoje de Sergipe não são aceitáveis. Mas, novamente, aí a gente vai ficar nessa discussão aqui, exato. Eu entendi. Os números da segurança pública de Aracaju e de Sergipe não são aceitáveis, assim como do resto do Brasil. Ok. Então, eu não quero ficar nessa discussão aqui, mas existem, enfim, outros dados também que a gente pode trazer, como eu já trouxe aqui, que também mostram que Sergipe está, assim como o Brasil, está uma porcaria. Tá? Não é hora de contratar show. O mérito da minha questão não é hora de gastar 20 milhões de reais em 60 dias de festa com o Brasil, incluindo Sergipe e Aracaju, dentro deste país, com os números que nós estamos. A gente pode vir aqui e falar, cara, mas Aracaju estava com 60 mortes e agora está com 18. Tudo bem, cara, mas está tudo muito ruim. Primeiro que 18 não é aceitável, segundo que todos os outros índices estão ruins. E terceiro, que para mim é o ponto principal. O principal problema do Brasil que as pessoas votarem em quem faz política de pão e circo está aí. Então a minha denúncia é muito mais para isso. Olha, a política de pão e circo continua, é um absurdo, e aí eu não sei também de qual grupo político o secretário faz parte, né? A minha questão aqui não é... Não, ele é técnico, do grupo da prefeita ou contra o grupo da prefeita, mas ainda existem então todas aquelas outras questões, né, de corrupção envolvendo, enfim, né? E que a gente pode citar aqui. Então, mais uma vez, a minha crítica, ela volta
no uso do dinheiro da verba parlamentar e sendo comemorado para contratar festa nos números que nós temos, entendeu? Isso, ok. Apenas para atualizar com a informação, o Arthur Duval, o Lucas Rosário é um técnico, ele é da Segurança Pública e como jornalista, ele responde pela comunicação da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Eu vou voltar ao Arthur, mas gostaria de concluir com o Lucas Rosário. Lucas, muito obrigado pela atenção ao nosso trabalho. Viu, Lucas? Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço, George, pelo espaço. Isso. Nos colocar sempre à sua disposição. Isso, muito obrigado. Arthur Duval criticou também a contratação de um carro blindado pela Prefeitura de Aracaju, entre outras críticas que foram feitas pelo Arthur Duval à administração de Emília Correia. Há poucos instantes, Arthur, o nosso produtor jornalista Keiser Santos entrou em contato com Gleice Queiroz. Quem é Gleice Queiroz? Jornalista e secretária adjunta da comunicação da Prefeitura de Aracaju. Ela se limitou a uma nota. A nota oficial da Prefeitura diz o seguinte: a Prefeitura de Aracaju, por meio da Procuradoria-Geral do município, informa que está adotando todas as medidas judiciais cabíveis contra o ex-deputado de São Paulo, Arthur Duval, na razão das ofensas xenofóbicas e ataques à honra do povo de Aracaju. No âmbito civil, o município vai ingressar com ação para reparação por danos morais coletivos. O objetivo é defender a dignidade e a imagem de toda a população de Aracaju que foi atingida de forma direta pelas falas ofensivas. E na esfera penal, as declarações figuram, em tese, crimes contra a honra, como injúria e difamação, além de possível discriminação. As providências necessárias já estão sendo adotadas para que o ex-deputado responda criminalmente pelas ofensas dirigidas tanto à população quanto às autoridades públicas envolvidas. A Prefeitura reforça que Aracaju é uma cidade do povo trabalhador, alegre e acolhedor. Terra de Lima Fontes, de Zé Peixe, de Luciano Cabral e de Maria Rita Soares. Terra de tantas pessoas que constroem a nossa história e guardiã de belezas que encantam o Brasil. Enquanto houver qualquer tentativa de desrespeitar o nosso povo, a Prefeitura de Aracaju agirá com firmeza para garantir respeito e justiça. Prefeitura de Aracaju, uma nova cidade. É a nota oficial da Prefeitura de Aracaju. Arthur, o que tem a dizer sobre essa nota? Fica à vontade, Arthur. Bom, primeiro dizer o seguinte, essa Gleice, né, há 3 meses atrás ela falava mal da prefeita, ganhou um carguinho, parou, né, que é uma coisa bem brasileira também, você se vender para cargo e ficar puxando o saco de quem você antes criticava para ganhar dinheiro. Agora é o seguinte, cara, se com essa intenção, se com essa nota eles têm a intenção de me intimidar ou de me calar, então me prende, porque eu vou repetir aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu tô repetindo pra câmera, tô repetindo pra ao vivo aqui na rádio. As pessoas que aplaudem prefeito e deputado que levam emendas parlamentares para contratar show de artista popular, tá? Num país como o Brasil, com os índices que nós temos de saúde, educação e segurança, são pessoas muito burras. São pessoas muito burras. E os políticos que fazem isso e perpetuam essa cultura são safados. Se ela vai me processar criminalmente por isso, se eu vou ter que pagar danos morais coletivos, fazer o quê? É a luta que eu escolhi lutar. Agora, dano moral, você que é de Sergipe, você que é de Aracaju, você que é do Brasil inteiro, você tem que ter, né, a consciência que dano moral te causa quem continua te escravizando igual um retardado, igual um escravo, igual um bosta, que fica aplaudindo o show enquanto o cara rouba o teu dinheiro e o cara te deixa numa situação onde você tem que fazer cocô no chão. Você que está no estado do Sergipe, assim como você que está em qualquer lugar do Brasil, você conta com uma taxa de saneamento básico de menos de 50%. Nós temos menos saneamento básico do que Cuba. E você está comemorando o show de Wesley Safadão. Então desculpa se eu te ofendo, você é burro. Entendeu? Você é burro, cara.
Você está aplaudindo o prefeito e governador e deputado que estão te alienando. E isso não tem a ver com o Sergipe ou com o Aracaju, isso tem a ver com o Brasil inteiro. Se você está no Rio de Janeiro e você está aplaudindo o Eduardo Paes porque ele levou a Lady Gaga, você é burro. Se você está em São Paulo e você apoia o Tarcísio ou o Ricardo Nunes porque ele levou o show, sei lá, de alguma diva pop que você gostou, pago com dinheiro público, você é burro. Se você está na Suíça e você aplaude esse tipo de coisa, é diferente, porque está tudo bem aí. Agora, se você está no Brasil, você tá fudido, cara. Você é um cara alegre, tá? Rodeado de um monte de cocô que você não tem nem onde cagar se não seja, a não ser no chão. Isso. Então eu mantenho a minha palavra. E mais uma vez, ô prefeito, se você então é mulher de coragem, se você é uma mulher que está preocupada com a honra do povo de Aracaju, aceita um debate comigo. Eu vou até Aracaju debater com você. Escolhe a rádio, escolhe o podcast, escolhe a rádio. Vamos debater. Eu vou me dar uma semana para estudar os números da sua gestão, das gestões passadas, e eu vou aí te desmascarar ao vivo. Nós vamos ver quem é que deve direito moral pro povo. Pronto, e pode ter certeza, o espaço da CFM vai estar aberto. Arthur, eu quero lembrar, Arthur Duval, eu quero lembrar o público ouvinte, aos internautas. A produção do programa, já que os nomes foram citados, entrou em contato com Tiago de Joaldo, deputado federal, e com Ícaro de Valmir, como é conhecido aqui no estado. Os dois se negaram a participar. Eu acho que faltou coragem aos dois parlamentares, com todo o respeito que eu tenho aos parlamentares do estado de Sergipe. Os dois se negaram a participar. Eu lamento, até porque o Arthur não poupou crítica citando os nomes dos dois deputados aqui no programa. E o espaço continua aberto. Mas eu tenho um ouvinte que deseja interagir com Arthur Duval nessa conexão que nós estamos fazendo entre São Paulo e Sergipe. Obrigado, Arthur, mais uma vez. Bira, boa tarde, Bira. Boa tarde, Jorge Magalhães. Boa tarde, ouvinte da CFM. Boa tarde, senhor Arthur Duval, né? Isso. Eu não posso nem chamar de ex-deputado, até porque não existe rua com o nome de ex. Mas, com relação às críticas dele, dando nome aos burros, dando nome às pessoas, criticando diretamente a senhora prefeita, criticando diretamente o senhor deputado Ícaro de Valmir, o senhor deputado Tiago de Joaldo. Isso é normal, porque é de político para político, eles são iguais, farinha do mesmo saco. Essa é a palavra-chave. Com relação à crítica a nós, sergipanos, foi que ficou uma coisa meio grotesca. E com todo o respeito que tenho a ele ou a qualquer cidadão, eu, como sergipano, eu me senti ofendido. Não é pelo simples fato de um deputado subir em um palco junto com uma prefeita e fala sobre emenda, que vai destinar a emenda, que eu também fui contra. Você sabe que eu fui uma das pessoas que fui contra, eu chamei a atenção disso, não gostei daquilo. Mas isso não me dá o direito, nem dá o direito ao senhor Arthur Duval, colocar todo mundo na lama que ele participou. Aí por que você está dizendo isso, filha, da lama que participou? Porque o deputado Arthur, o ex-deputado, né? É um cara caçado por 73 votos dentro da Assembleia de São Paulo. Aí ele vem para cá e senta no cacete nós nordestinos, senta no cacete na segurança pública. A segurança pública do estado de Sergipe, senhor Arthur Duval, ela é exemplo no país. Já teve números alarmantes na criminalidade, claro. Bira, segura aí, por favor. Bira, só um minutinho. Arthur Duval, quem está pela linha telefônica agora e deseja interagir é a pessoa responsável pela segurança pública do município de Aracaju. O delegado André Davi pediu espaço e terá a partir de agora. Meu caro André Davi, Arthur Duval está pela linha telefônica direto de São Paulo e criticando os números da segurança na capital. Meu caro André Davi, Jorge Magalhães, boa tarde, meu caro André Davi. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos ouvintes. Eu peço perdão por não ter acompanhado o início da entrevista. Mas quando eu soube do tema, né? Isso.
E eu soube das críticas, assim, a gente tem que, primeiro tem que se dar o direito à resposta, né? Eu não sei quem passou os dados para o ex-deputado, mas quem passou deve estar extremamente equivocado, até porque, Jorge, isso para mim é ao vivo, né? Isso. Só abrir os microfones aí para a população e a população vai dizer o que ela se sente. Não só em relação a Aracaju, mas em relação a todo o estado de Sergipe. Sergipe é um estado que, ao contrário do que o ex-deputado falou, está livre de facções. Não tem facção aqui, deputado. Facção não entra aqui. Facção não se cria aqui em Sergipe. E quem está falando é um delegado que há quase 20 anos trabalha nas ruas, extremamente operacional, que só em ação que resulta um confronto com criminosos. Eu participei de mais de 400 ações em confronto com criminosos. Então eu posso falar porque eu tenho autoridade no assunto. No Sergipe não existe uma rua onde o poder público queira fazer uma obra que tem que pedir autorização a um grupo criminoso, a uma facção. Não existe aqui em Sergipe. Não existe uma rua onde a polícia não entre. Seja a polícia militar, a polícia civil ou a polícia municipal, que é a guarda. Nós tivemos o São João aqui de 2005, o São João mais seguro da história de Aracaju. E eu estou falando um programa ao vivo, que se eu estiver mentindo, a população de Sergipe me conhece, ela vai entrar no ar e vai dizer, não sei o que fez, com todas as entrevistas que eu dei. Então, assim, quem passou esses dados, né, para o deputado, passou dados equivocados, errados, né, falsos. É bom conversar com quem entende. Eu, segurança pública, eu entendo. Hoje em dia qualquer assunto que você vai falar, você faz uma mera consulta, você faz uma pesquisa, né? É só pesquisar, colocar o nome de Segurança Pública de Sergipe, colocar o nome do delegado André Davi, que tem como lá o histórico de trabalho. Então, assim, a gente... Eu sei que existe outra estratégia de marketing, né? Tem uma estratégia de marketing chamada atrito, né? Cria atrito. Ofenda alguém, deixa alguém com raiva, que você vai chamar a atenção. Então, assim, eu sei que existe essa estratégia. Você vai ofender alguém, você vai deixar alguém com raiva, então o seu argumento nunca vai ficar indiferente. Então, é o que aconteceu, né? Mas a gente tem que responder. Quando entra no nosso seara, a gente tem que responde com fatos, com a percepção de segurança que existe no estado de Sergipe em Aracaju. Não sou eu, não. Isso. Toda a polícia. Delegado, doutor André Davi, delegado, só um minutinho. Eu quero mais uma vez informar Arthur Duval que nós estamos interagindo também, meu caro Arthur, com André Davi, delegado, e que responde no momento pela Secretaria de Defesa Social e Cidadania, foi nomeado recentemente pela prefeita Emília Corrêa. Portanto, ele cuida exatamente da segurança da capital sergipana. Meu caro Arthur Duval, fica à vontade para a resposta ao delegado André Davi. Fica à vontade, Arthur. Vamos lá. Primeiro ao ouvinte Bira, eu acho que o ouvinte Bira, ele prova bem o meu ponto, né, cara, que infelizmente as pessoas insistem nessa coisa muito inteligente de continuar aplaudindo, né, artista, enfim, pago com dinheiro público em nome desse orgulho ridículo regionalista, né. Segundo, ele mais uma vez mostra o meu ponto, sendo provado, que a capacidade de interpretação é muito limitada, porque, novamente, cara, quando o Rio de Janeiro contratou a Lady Gaga e a Madonna para fazer show lá, eu fiz os mesmos xingamentos, porque para mim não importa se você é de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, não me importa. Se você aplaude político safado que manda emenda para contratar Wesley Safadão enquanto você tá morrendo na rua, você é burro. Então eu mantenho a minha crítica. Quanto ao André Davi, né? Eu vou aproveitar que o Davi Valença está na linha aí para ele responder, porque ele tem inclusive mais conhecimento. Mas eu queria saber se o André Davi ele ficou tão ofendido com o senhor André Moura, né? Que é um super secretário aí do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que ele é presidente do PL de Sergipe, e ele tem várias condenações do STF por corrupção, inclusive por tentativa de homicídio, uma coisa muito esquisita, que mataram segurança do opositor político dele, enfim, uma coisa esquisita. Aí eles não se sentem ofendidos. Então, já que o pessoal resolveu subir o tom comigo, eu vou deixar bem claro aqui, vou falar mais uma vez. Para mim, político que usa emenda parlamentar para fazer política tipo em circo, tá? É
é vagabundo. Vocês são, assim, com todo o meu respeito, vocês que fazem parte desses rincões do Brasil, que ficam escravizando o povo através de política de pão e circo, vocês são vagabundos. Político que muda de lado, fala que é de direita, depois vai pra esquerda, e aí fala que vai fazer um negócio, fala outro, vem com essas falas genéricas, né? Que eu amo o povo, eu amo gente, eu tenho muito orgulho de ser daqui. Isso é coisa de vagabundo, vocês cheiram merda pra mim, entendeu? E eu não me espantaria em ver vocês todos passando pano para todos os escândalos de corrupção que estão envolvidos, as pessoas envolvidas nessa operação toda. Tá? Agora, o Davi Valência queria falar... Se ele exatamente, ele está pela linha telefônica. Jorge, sim, pode falar, doutor André Davi. Pode falar, André Davi, delegado. Bom, primeiro assim, ele chamou deputados e parlamentares de safado, então aí o deputado que vai tomar as providências com ele, né? Segundo, o André Moura não é presidente do PL. Você está equivocado novamente. Estão lhe assessorando pessimamente. Ele não é presidente do PL. É do União Brasil. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver. Nada a ver com que ele... Eu respondo por mim, não respondo pelos outros. Eu fiquei indignado, amigo, seguinte. Da mesma forma que você ofendeu as mulheres quando você estava na guerra, que é coisa de canalha, coisa de vagabundo, coisa de fuleiro, o cara que não respeita a mulher na guerra, coisa de vagabundo mesmo. Mas eu não vou ofender, não ofendi. Eu achei, você tem todo o direito de criticar a administração, que nenhuma administração é perfeita. O que eu critiquei foi a ofensa, mas como eu já falei, isso é jogada em marketing. Isso é marketing. É criar atrito. Se você não tivesse ofendido, tivesse xingado, ninguém estava aqui lembrando que você existe, ninguém estava lembrando. Pois é, ainda bem que eu ofendi, cara, porque aí você entra na linha comigo para prestar conta do seu serviço horroroso que você está prestando aí, cara. Entendeu? Se eu tivesse feito crítica adocicada, você não estava aqui no telefone tentando se justificar, falando que o estado do Sergipe parece a Suíça, só não tem neve, o que é mentira. Entendeu? Então xinguei mesmo, xingo de novo, e vou falar mais uma vez, não importa de que lugar do Brasil você esteja, se você aplaude esse tipo de política, você é burro, ponto. André Davi, delegado, fica à vontade. Quem disse que a gente apoiou? Cultura faz parte, amigo. Cultura faz parte. Se um dia você for gestor, você não vai fazer festa na sua cidade, não. Você vai ter Sergipe é país do forró. Aí você não vai ter São João? Você não vai fazer festa? E demagogia é o que você está falando. Vai ter festa. Inclusive, os que criticaram foram para festa, divertido, dançaram forró. Então não vá para festa, fica em casa. Aí você vai simplesmente obliterar a cultura brasileira, porque não pode, é político safado. Tem que ter festa, tem que ter carnaval. Critique o carnaval de Salvador, você curte o carnaval de Salvador. Critique o carnaval de Salvador, você tem que ter festa mesmo. Vamos acabar com o taxa de homicídio de 18 a cada 100 mil habitantes, vamos comemorar. É saneamento básico, menos de 35% da população que tem, vamos comemorar. É analfabetismo dobro do índice do Brasil. O importante é ter São João, fala aí. André Davi. O importante é ser o povo do forró, não é isso aí? Como é que é? Pode falar, Duval. Pode falar. É que eu tô gostando que ele tá provando todos os meus pontos, né, cara? Independente de todos os índices horrorosos que eu apresentei aqui, o importante é ser o povo do forró, o importante é ser o Wesley Safadão pro povo. Que da hora, né, Davi? Prova meu ponto aí ao vivo, vai lá. Culturalmente tem forró. E você não vai, o poder público não vai fazer uma festa de forró. Isso. Bahia é historicamente conhecido pelo carnaval. A prefeitura de Salvador gasta milhões no carnaval. Você faz um vídeo criticando, chamando o prefeito de lá de merda, de canalha, chamando o povo lá de burro. Eu quero ver se você é macho, se você é homem, se você fizer um vídeo desse no carnaval, chamando o baiano de burro, filho da puta, por estar curtindo o carnaval de Salvador. Eu digo que você é macho, eu faço um vídeo de bicho, você não tá entendendo, cara. Eu acho que você não entendeu o ponto ainda. O meu ponto não é xingar baiano ou sergipano. O meu ponto é xingar brasileiro que aplaude o uso de emenda pra esse tipo de populismo, cara. Eu não quero saber se é do Rio de Janeiro, da Bahia ou do Sergipe. Você vai gravar, você não vai gravar não, porque você não é macho pra gravar não, porra, esse vídeo. Dizendo que Salvador... Eu não entendi, cara, você tá se explorando no povo da Bahia, eu não entendi ainda. A Bahia é um estado fudido, e vocês estão no carnaval. Grava esse vídeo. Grava porra nenhuma, pô. Não grava nada. Aí você eu não entendi, cara. Eu não entendi. Eu não entendi. Você acha que a minha barreira de crítica é o povo da Bahia? Porque eu realmente quero entender o porquê. Sergipe não. Sergipe é o estado mais seguro do país, porque tem homem, porra. Tem homem na polícia. E esse David aí que tá assessorando, ele sabe que o cara que tá falando com você aqui é cabra-homem. Ele vai dizer pra você, ó, ali é cabra-homem, viu? Ali é cabra-homem, vagabundo ali, não tem mil cara. Pronto. O que tem na polícia? Nós somos o estado mais seguro do país. Aí você vem esculhambar a gente aqui, meu irmão.
Respeite, pô. Quer falar seu argumento? Fale, pô. Tudo bem. Mas esculhambar, ainda dizer que tá certo. Tá certo, pô, Aninho, você tá certo, você tem que gravar um vídeo de Salvador. Senhor André Davi, acho que o senhor não entendeu ainda a minha crítica. A minha crítica não é o estado de Sergipe, é o município de Aracaju. A minha crítica é o Brasil inteiro comemorar a festa enquanto a gente tá nessa merda, entendeu? Pronto. Arthur Duval, um minutinho. Grava o vídeo de Salvador, porra. Grava em Salvador, que é uma merda. Não grava nada. Mas eu falo agora ao vivo pra você, então eu falo ao vivo agora pra você. Se você pegar os índices da Bahia, tanto de violência, quanto de educação, quanto de qualquer coisa, e a gente tem um povo que comemora esse tipo de coisa, nós somos burros, ponto final, cara. Acabei de falar ao vivo aqui pra você. Você é um burro. Pronto. Pronto. Delegado André Davi. Respeito o Sérgio Punk, respeito o terra de caba macho, caba homem. Pronto. Delegado André Davi. Gasta 20 milhões em forró. Isso é ser caba macho. Então eu sou bicha, cara, porque eu acho errado isso. Você aqui agora, isso não é um caba macho? Pergunta ele, se não é. Ligue pra ele, bicho aí aqui. Eu não, cara, eu sou frouxo. Fala. Pronto. Delegado André Davi, Arthur, um minutinho. O Davi Valença gostaria de ter outra participação. Pode falar, Davi. Davi, pode falar, Davi. Vamos lá, gente. Caramba, que discussãozinha. Fiquei vendido aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer uma colocação aqui que eu acho que é bom, né? Deu pra subir, a galera veio pra subir o tom, veio pra falar de segurança pública. Primeiro, que eu já tinha respondido lá ao secretário do governo do estado sobre os números de segurança pública. Inclusive, senhor André Davi, o senhor mesmo sabe que o problema em relação a equipamento pra Polícia Civil e pra Polícia Militar, ele é tamanho que qual foi uma das primeiras medidas que o senhor tomou quando virou secretário, né, da Defesa Social. Municipal, foi comprar mais equipamentos, certo? Justamente para a guarda municipal. Justamente porque a gente tem um déficit. Calma, vamos lá. Justamente porque a gente tem um déficit, a gente tem uma dificuldade. Calma, André, vamos saber ouvir um pouquinho. Vamos saber ouvir um pouquinho. Você é aquele adolescente. Justamente porque a gente tem um problema relacionado à questão dos equipamentos e da infraestrutura. Agora, além disso, eu citei... Calma, André, vamos saber ouvir um pouquinho. Você tá na só, você só faz criticar. Só isso, apontar o erro dos outros. Calma, eu cheguei no ponto 2, vamos lá. Continuando. Vocês resolver um problema, não resolver problema nenhum. Pega, como eu já falei, um minutinho. Baixa aí. Doutor André Davi, o senhor vai continuar pela linha telefônica e Arthur também. Eu vou esperar a conclusão do Davi Valença. Davi Valença, conclua para o delegado depois lhe responder. Vamos lá, vamos lá. Então é importante, vamos lá. Eu sou um cara que eu amo os números. Eu gosto de trabalhar com os números, eu gosto de trabalhar com os dados, eu gosto de trabalhar com a realidade e principalmente com os fatos. Sabe por quê? É muito mais trabalhar com os fatos quando você vive dentro, né, dessa realidade, quando você conhece, e eu conheço, e eu sei, André Davi, eu já estive frente a frente com o senhor, não sei porque o senhor está tão exaltado aqui, né, porque se falou de André Moura, o senhor falou, André Moura é do União Brasil, mas o senhor foi em entrevista em Luiz Carlos Foca dizer que aceitaria de muito bom grado ser, por exemplo, vice da filha dele, que é André Moura. O senhor disse ter relações íntimas com o André Moura. Então, por exemplo, agora a gente não precisa tá escondendo essas relações que a gente tem. Por exemplo, as relações que o senhor teve, aí o senhor fala assim, não, a gente tem que ser técnico na hora que vai falar de segurança pública. Tá bom, então quando o senhor apoiou o Gordinho do Povo para ser vereador por Aracaju, o senhor estava sendo altamente técnico em relação à escolha para a vereança de Aracaju em relação à segurança pública? Quais eram as ideias de segurança pública que Gordinho do Povo tinha para o município de Aracaju? Acho que elas eram realmente muito boas. Mas não vamos ficar nesse jogo retórico não, porque falar que André Davi tá com André Moura, já esteve com André Moura, falar que André Davi esteve com o Gordinho do Povo, você disse que é seu amigo íntimo, né? Disse que gostava dele de graça, né? Isso aí eu acho que são pormenores. Falando factualmente da realidade prática da segurança pública do município de Aracaju, o senhor tanto sabe que a segurança era ruim que quando aceitou ser secretário de Segurança Pública, disse que a gestão passada, né, que era a gestão do senhor Edivaldo Nogueira, era uma gestão que não tratava, certo, não dava qualidade, não dava infraestrutura à guarda municipal. O senhor chegou com esse discurso, um discurso que eu achei até acertado. Só que agora, justamente quando a gente vai lá e critica, né, a postura rigorosa
ridícula, que essa é a verdade, a postura ridícula da prefeita Emília Correia, em vez de estar lidando com outros problemas, está ali ajudando, junto com o Thiago Joaldo, para colocar emenda, né, parlamentar no show de Wesley Safadão. Em vez de estar criticando isso, aí a gente quer falar que a segurança pública de Aracaju e a segurança pública de Sergipe está maravilhosa, quando não está. Eu já falei aqui, quando a gente pega os dados crus, factuais, das regiões periféricas de Aracaju, a diminuição dos crimes violentos dentro dessas regiões, ela não é gigantesca. Essas regiões, elas continuam violentas. Por exemplo, Santa Maria, a gente pega o Japãozinho, a gente pega o Coqueiral, são regiões que inclusive enfrentam hoje problemas crassos relacionados, calma, já vou concluir, são regiões que enfrentam problemas crassos em relação à venda e ponto de venda de drogas, né? Hoje mesmo a gente entrou, foi até engraçado, a gente entrou para dar entrevista em Foca, a notícia que nos antecedeu era justamente de um homem que teve sua carga, né, de caminhão assaltada e que foi posto em cárcere. Então assim, cara, vocês não vão conseguir pintar que a segurança pública de Sergipe, ela tá maravilhosa, porque ela não tá, ela melhorou, mas ela não está maravilhosa. E para além disso, vamos excluir tudo isso aqui? Vamos parar de falar de segurança pública? Por que ignorar o argumento do Arthur relacionado à saúde? Por que ignorar o argumento do Arthur relacionado à infraestrutura? Aí vamos discutir os números de infraestrutura. Falar de segurança pública, porque o Arthur pegou um dado de 5 anos atrás. Ok, aí é muito fácil. Agora vem debater infraestrutura comigo. Vem falar dos números de infraestrutura. Quanto é que o município de Aracaju investe em infraestrutura? Quanto foi que o município de Aracaju gastou agora nos investimentos relacionados à frota de ônibus? Que, por exemplo, hoje tem denúncia, inclusive, de que as frotas dos novos ônibus elétricos, sequer algum deles estão rodando. Aí vamos falar de infraestrutura. Aí vamos falar do transporte público, aí vamos falar de serviço social, da prestação de serviço social, vamos falar dessas coisas. Por que se ater a crítica da segurança pública? Tá bom, vamos lá. Eu sentei aqui e eu disse, vocês venceram em relação à segurança pública. Agora vamos falar de infraestrutura, porque Sergipe não vive só de uma melhorinha na segurança pública. Sergipe vive de ser conhecida como a cidade do Alagaju, a cidade do Buracaju. Enquanto isso, inclusive, enquanto a prefeita estava lá, né, no seu camarote, Aracaju batia uma chuva e alagava, como o senhor André Davi sabe, como todos os políticos aqui sabem. E as medidas, né, que poderiam ser tomadas, o plano a longo prazo, vai resolver em 5 meses? Não disse isso. Mas o planejamento a longo prazo, ele não foi feito, ele foi deixado de lado. Então, assim, eu inclusive desafio qualquer um da gestão de Emília Correia, qualquer um da gestão do governo do Estado, a debater infraestrutura, números de infraestrutura, a debater segurança pública, certo? E a debater saúde pública comigo. Davi. E aí a gente vai ver se Aracaju está nas mil maravilhas ou se não está. Ok. Davi, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu volto ao delegado André Davi para responder ao Davi Valença aqui no programa. Esse Davi é um adolescente, rapaz, é um adolescente. Sabe o que é adolescente? É bem articulado. Meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho o Adiome, né, André Davi? Extremamente articulado. É o Adiome, né, agora? Ele vem com esses questionamentos chavões, sabe? Tudo chavão aí, tudo chavão. Tudo chavão, número de infraestrutura, número de segurança pública, número de saúde pública, é chavão. Se botar ele para vender água no deserto, ele quebra, ele não vai conseguir vender água gelada no deserto, ele quebra. Esse tipo de quem faz sucesso é você com o gordinho do povo, né? Vendendo água, eu acho, tenho certeza. Tem que apontar a falha minha. Aponta a falha minha. Não, deixa o delegado. O Davi Valença já teve a oportunidade de falar. Vamos lá. Falar de mim. Bota o ouvinte para falar. Abre o espaço para Aracaju falar. Se tem que falar da segurança pública. Não tem, pô. Aí bota um menino desse, um adolescente que nunca fez nada na vida. Vai pra lá, faz só pra zoada. Aí fala de André Moura, fala de outro. Eu não tenho nada a ver com ninguém, não. Fala de mim. Aí quer ofender o André Moura, quer ofender outro. Pode não ser com o André Moura, com o Thiago Joaldo, ou com não sei o que lá. Resolva com eles. Tá falando comigo. Falando comigo com o André Davi. Aí bota um menino adolescente, pô. O meu filho cresça. Você tá sendo usado. Seja inteligente. Tá sendo usado, pô. Okay. De palanque para ofender os outros. Pronto. Delegado André Davi, eu vou a Arthur Duval para a gente concluir. Arthur Duval, mais alguma coisa no que disse o delegado? Fica à vontade, meu caro Arthur. Não, eu acho que estou satisfeito. Acho que ficou bem claro para todo mundo aí a qualidade de argumentação do grande secretário André Davi. Bom, eu acho que dá para resumir da seguinte forma. Você que está em Sergipe, você que está no Alagoas, em Aracaju, você que está satisfeito com o jeito que as coisas estão, acho que você tem que continuar votando nessa turma e apoiando essa turma. Se você está insatisfeito, se você tomou um choque de realidade, entendeu que está tudo uma merda, tá? Segura a Valença e se prepare, porque a verdade é amarga, mas é a verdade.
Obrigado, Ok. um abraço. Muito obrigado. Já entendi o que se trata isso aqui também, então. Já é lançando uma campanha aí para alguém. Eu entendi. Você era cajuano, você sergipano, você já entendeu o que se trata isso aí, né? Você Sim, nós vamos tirar você daí, para lançar Davi. um salvador da pátria. Um salvador da pátria que é um menino, um adolescente, que nunca fez nada, nunca produziu nada. Já entendi, vocês entenderam? Bela Vocês que estão ouvindo, vocês resposta, entenderam bela o que é que esse cidadão veio fazer aqui? É isso. Ok. Tá lembrar todo mundo que trabalha, que tem um histórico minutinho, do Arthur. Egito, que não respeita ninguém, Isso. ofende todo mundo, aí vai lançar a candidatura de um adolescente. Esse adolescente que nunca fez nada pro Sergipe, é quem vai salvar o Sergipe. Pelo amor de Deus. Ok. Acorda. Ok, delegado. Acorda, Aracajuana. Vem um cara de São Paulo que não sabe a realidade de nada aqui de Aracaju. Um cara que foi para uma guerra, disse que as mulheres não podiam ser compradas gratuitamente porque estavam passando fome, necessitadas, desqualificados. Aí vem aqui, esculhamba todo mundo. Chega aqui, nunca pisou aqui, esculhamba todo mundo. Que lá na casa dele deve esculhambar a gente, deve chamar a gente de feio, de macaco, deve esculhambar a gente aqui lá. Aí vem aqui como se fosse, não, eu vim salvar vocês. Pelo amor de Deus, sinceramente. Ô, Jorge, agradeço a participação. Muito obrigado, viu? delegado. Muito obrigado. Valeu, Muito obrigado, por delegado. estar. Muito obrigado. E eu vou trabalhar, porque o que eu mais sei fazer é trabalhar. O que eu mais Ok. sei fazer é trabalhar. Pegar vagabundo, contrata o Wesley Safadão pro ano que vem, vai lá. É isso que eu sei fazer. Viu? Ok. Um abraço. Ok, delegado. Delegado André Davi, muito obrigado. Arthur, muito obrigado também pela atenção ao nosso trabalho, viu, Arthur? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, viu? Um abraço. Isso, muito obrigado. Foi em conexão, viu? Com um programa que é realizado na capital paulista, São Paulo, Arthur Duval, aqui no Sergipe Verdade. Quero agradecer os internautas. Não tive condições de fazer a leitura das mensagens dos internautas. Quero agradecer as pessoas que participaram, muitos áudios sem condições. Extrapolamos o tempo. Só quero deixar a seguinte informação. O carnaval carioca, como disse o delegado André Davi, e o carnaval da Bahia, o São João de Sergipe do Nordeste está para o Nordeste, assim como o carnaval está para o Rio de Janeiro, Recife e também Salvador. Essas críticas, elas vão existir, claro que vão existir. E até chama atenção, eu já fiz aqui muitas críticas a respeito do que pagam de cachês a esses artistas que têm um reconhecimento, em todo o Brasil. Por exemplo, não adianta realizar, e aí é uma questão típica do nosso Nordeste, não adianta realizar um festejo junino em Sergipe e não trazer essas atrações que são reconhecidas nacionalmente. Porque senão Campina Grande vai fazer. Fica na Paraíba, não é isso? Campina Grande fica na Paraíba. Outras cidades vão realizar. E vai haver aquela disputa entre os estados. E o estado de Sergipe tem feito essa disputa para também apresentar grandes artistas. E aí envolve a administração da capital sergipana. Assim como nós temos o patrocínio oficial. As escolas de samba, por exemplo, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nós temos o patrocínio oficial, o Brasil todo acompanha, aos blocos carnavalescos na capital baiana, Salvador. O Brasil acompanha isso. E são números também que chamam a atenção. E aí, vamos ter que debruçar sobre essa questão, porque o que o Arthur fez é levantar uma questão nacional. Aí sim, você pode fazer a discussão nesse sentido. Levantar uma questão nacional. É preciso chamar a iniciativa privada para participar, a iniciativa privada para patrocinar e deixar de lado o recurso público. Será possível fazer isso? Do jeito que nós estamos vendo o engajamento em todo o Brasil, gasta-se muito no Carnaval do Rio de Janeiro, gasta-se muito no Carnaval em São Paulo,
também no Carnaval da Bahia em Pernambuco, como há um gasto também muito grande na festa junina no Nordeste. Você vê que no Nordeste não existe, se você colocar, por exemplo, Salvador e Recife, os demais estados ficam aplaudindo. E os sergipanos e de outros estados ou vão para Salvador ou os sergipanos vão para o Recife. Existem aqueles também que vão assistir o carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ou então na Passarela do Samba, em São Paulo. Quando acontece o festejo junino, quem está no sul e gosta do forró se desloca para o estado de Sergipe. É o que acontece no nosso Brasil. É preciso, então, fazer uma discussão nacional para resolver a questão. Não pode resumir que essa questão ela fique somente aqui no estado de Sergipe. Se existe essa preocupação com o gasto exorbitante do dinheiro público nessas festas, sendo carnaval ou festejo junino, que faça uma discussão nacional. E que o Congresso, o próprio Congresso, que o Congresso carimba. Quando o deputado, seja de Sergipe ou seja de outro estado, destina verba para patrocinar essa ou aquela festa, o Congresso diz: está certo, pode liberar. Então é preciso que essa discussão chegue ao Congresso Nacional e que haja limitações. Havendo limitações, aí vai acabar de vez com essas emendas para shows, não só em Sergipe, mas também a ajuda dos governantes no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador e em Recife. Aí você vai ter justamente a situação resolvida de uma vez por todas. Eu quero concluir o programa de hoje, 14h27, extrapolando mais uma vez. Não gostaria que isso acontecesse. Agradecer a participação do Arthur Duval, que participou aqui e fez a conexão com a emissora de rádio que ele trabalha lá em São Paulo. Quero agradecer a forma gentil e elegante do Davi Valença, que se colocou à disposição aqui no programa. Quero agradecer a participação do Lucas Rosário, que trouxe os números atuais da segurança pública do estado de Sergipe, assim como queremos agradecer também a participação do delegado André Davi, que colocou seu ponto de vista dentro do seu perfil, da maneira que ele sabe se expressar aqui no estado de Sergipe. Todos conhecem a característica da forma em que se manifesta o delegado André Davi. E agora ele pôde conversar conosco na condição de secretário da Defesa Civil, de Defesa Social e Cidadania da capital sergipana. Abrimos espaço também para a prefeitura na pessoa da jornalista Gleice Queiroz, que é a secretária adjunta. Ela que se manifestar somente através de nota e jornalisticamente nós cumprimos o nosso papel. Fizemos a leitura na íntegra da nota oficial da Prefeitura de Aracaju. São 14h29. Até amanhã, se Deus quiser. A semana só está começando aqui no Sergipe Verdade e, é claro, em todo o Sergipe. Um abraço a todos. Termina agora Sergipe Verdade na Sim FM. A credibilidade da notícia com George Magalhães. Até o próximo programa. Boa